Always choose truth. We ask the questions. What is needed in the world right Is that going to Dilma Rousseff, the former leftist guerrilla who became the first woman president of Latin America's largest country, now fighting for her political survival. Brazil's immensely popular former president, Luiz Inácio Lula da Silva, chose his chief of staff to carry on with his legacy of economic growth with social justice. But it didn't last. By the time she began her second term in 2015, Brazil was in turmoil. Now Rousseff has been suspended to face an impeachment trial, abandoned by her allies. And millions of Brazilians who accuse her of driving the nation's economy into the ground and of turning a blind eye to corruption within her own left-wing party. It's the material political soap operas are made of. Almost daily corruption scandals are splattering every political party, most recently interim President Michel Temer's. This week, more leaked phone conversations revealed that two of his top ministers, including the man in charge of combating corruption, were apparently trying to derail ongoing investigations into a multi-billion-dollar bribery scheme. Temer, until last month the vice president, turned against Dilma Rousseff so she could face impeachment. She is charged with having tampered with fiscal accounts to hide a massive budget deficit in order to get re-elected. Yet, unlike a great many of those seeking her impeachment, she is not being accused of stealing money for herself. In fact, at least 60% of Brazilian lawmakers are under investigation or indictment for crimes ranging from attempted murder to massive corruption, including the president of the Senate, who will be overseeing the impeachment trial. Rousseff claims her enemies are punishing her for refusing to block corruption investigations. But will the latest scandals involving the interim government be enough to save her? I'm Lucia Newman, and this week, Talk to Al Jazeera travels to Brasilia to talk to embattled President Dilma Rousseff as the suspended leader faces a controversial impeachment trial, which could remove her permanently from the presidency. President Dilma Rousseff, thank you for inviting us to your official residence to talk to Al Jazeera. I'd like to start by asking you, how are you holding up? It must be very difficult to be in your shoes right now. Bom, eu agradeço primeiro por essa entrevista, é um prazer falar com a Al Jazeera. Eu queria dizer que, de fato, não é uma situação fácil. Agora, quando você considera que a justiça está a seu lado, você tem a força de lutar contra as adversidades. Caso eu me julgasse culpada ou que eu achasse que tinha alguma base legal esse processo de afastamento, eu estaria numa situação diferente. Mas como eu tenho absoluta certeza, e os fatos têm demonstrado mais até do que meu próprio testemunho, os fatos demonstram que esse processo é um processo sem base legal, que tem por objetivo impedir que uma parte, essa mesma parte se confessa, foi o ex-ministro do Planejamento do governo provisório, que confessou que tinha de me afastar, porque ao fazê-lo estaria garantindo que o processo que hoje investiga a corrupção no Brasil não atingisse a ele e a seus companheiros. Então, sem sombra de dúvida, eu tenho a convicção de que estou sendo objeto de uma injustiça. You say that you are innocent, that you're going to fight to be reinstated. But is that realistic, considering that still the vast majority of Brazilians want you to leave the presidency for good? And also, you don't have the support of the Senate, which will ultimately decide. Primeiro, o que é interessante é que no Brasil pararam de fazer pesquisas. Quando começam a perceber que a maioria da população não está mais a favor do impeachment, ao contrário. E isto é uma das grandes interrogações. Por quê? Há mais de 2 meses e meio não se divulgam pesquisas no Brasil. E antes elas eram feitas
de forma sistemática. Por quê? Porque as pesquisas que se fazem em alguns estados mostram claramente que hoje a situação se inverteu. A maioria da população é contra o impeachment. Uma minoria defende o impeachment. E todos defendem que a substituição de um governo só possa ser através de eleições democráticas, em que a participação popular seja garantida. No Senado, nós, no processo final de votação, precisamos de 28 votos. Nós temos 22 votos. Então, não se trata de algo tão impossível a conquista de 6 votos. Your opponents in the Senate, that control the Senate, are asking that your impeachment trial be put on fast track so that it be all finished by the 1st of August before the Olympics. Do you agree with that calendar? Olha, eu acredito que tem de ser dado a todo o processo de impeachment o direito de defesa. Nós iremos apresentar testemunhas, nós iremos querer que se olhe e analise e avalie os mínimos detalhes da acusação. Por quê? Porque uma das coisas que mais caracteriza esse processo é votarem por várias razões, menos pelo fato de que são 6 decretos de crédito suplementar e um plano safra. Os 6 decretos de crédito suplementar fica muito complicado, porque todos os presidentes anteriores a mim praticaram os mesmos decretos. Pela lei brasileira, o presidente não participa do processo que assegura esses trâmites para viabilizar os recursos para o financiamento do Plano Safra. E aí, o que acontece? Acontece que ninguém toca nesse assunto. Eu sou julgada por isso, mas essa é a única coisa que não é objeto de discussão, porque sabem da fragilidade da acusação. Como não podem assacar contra mim crimes de corrupção, malfeitos, tentam me condenar por o que eles chamam de pedaladas fiscais, ou seja, por um processo contábil. Então, o que acontece? Recentemente, um ex-senador gravou os responsáveis, principalmente o ex-ministro do Planejamento, que é responsável por esse golpe, por esse processo irregular. Quando ele se manifestava a respeito dos motivos que levaram a esse processo de impeachment, ele jamais falou nas razões. O que ele dizia? Temos de mudar este governo para estancar a sangria da investigação contra a corrupção praticada no Brasil por eles. Então, o que eu te digo é o seguinte, mesmo no Senado, aumentou muito o constrangimento deste meu julgamento. Aliás, este meu julgamento é um constrangimento imenso para as instituições brasileiras. Por quê? Quando você julga uma pessoa sabendo que ela é inocente, não há constrangimento maior. Por isso que sempre quiseram que eu renunciasse. Porque se eu renuncio, essa discussão não acontece. Nós duas não estaríamos aqui. Eu não estaria dando entrevistas para órgãos internacionais, não só para a imprensa brasileira. E isto tem sido um fator de conscientização no Brasil, porque não são todos os que apoiam esse golpe. E como eu te disse, é visível que as coisas estão mudando. É visível. Aqueles que foram às ruas dizendo que me tirar era lutar contra a corrupção, não conseguem colocar uma pessoa na rua hoje contra mim, porque está visível que é o oposto. Não adianta porque não conseguem mais manipular a opinião pública. You say that what you did to take money from a public bank to fill a budget deficit is something that other presidents did and that it wasn't or shouldn't be an impeachable offense. But if that's not what this is all about, then do you take any responsibility for the massive corruption
that has been taking place in Brazil, not only with other parties, but within your own political party and even within members of your former cabinet. Veja bem, todas as pessoas que foram investigadas do meu gabinete foram afastadas. Todas as pessoas, sem exceção. Não há contra nenhuma das pessoas que ocupavam o meu gabinete nenhum processo em curso, como há contra todos vários dos ministros do governo provisório. Então, há uma diferença entre o meu gabinete e este gabinete. Nenhum ministro meu que cuidava do controle das contas públicas foi afastado porque queria impedir investigação. E ontem, um ministro da chamada ministro da Transparência, que é o nome que a Controladoria Geral da União passou a ter, foi afastado. Nós criamos a lei, foi o meu governo que criou a lei que permite delação premiada. A lei que combate as organizações criminosas. Foi no meu governo que o Ministério Público teve a lista tríplice, no meu governo e no governo do presidente Lula, teve a lista tríplice respeitada. E nós indicamos sempre o primeiro integrante da lista tríplice, porque antes escolhiam para o Ministério Público uma pessoa que chegou a ser chamada de engavetador-geral da República, porque os processos, por exemplo, de corrupção eram engavetados, eram colocados numa gaveta e lá esquecidos. De outra parte, eu não fiz, e não é disso que eu estou sendo acusada, eu não mudei o déficit público. O que eles dizem é que nós atrasamos o pagamento para o Banco do Brasil, que é controlado pelo governo. E esta discussão é uma discussão técnica. Agora, tem um problema para eles. Não há nenhum ato meu em todo esse processo, não fui eu que decidi isso. Por quê? Porque não é a presidência da República que executa o financiamento do setor safra. But you are responsible for what happens in your government. Pois é, mas a lei no Brasil é clara. Eu só sou responsável por atos diretamente praticados por mim. Pelos atos não diretamente praticados por mim, juridicamente eu não sou responsável. É o ministro da Fazenda o responsável. Let me ask you about responsibility then. When the money, the billions of dollars that were stolen from Petrobras, the state oil company, that occurred while you were the chairwoman of the board. Do you take any responsibility for that? Sabe por quê que não? Por um motivo muito simples. Eu estava no exercício da presidência do Conselho de Administração. Toda a crise econômica que começou em 2008 mostrou que há uma diferença, e isso foi amplamente, inclusive, estudado. Há uma diferença entre o que sabe o Conselho e o que sabe o órgão diretivo de uma empresa. O que eles chamam de diferença, assimetria de informação entre o principal, né, e quem é o principal? É o acionista, e o corpo executivo. Foi preciso, para descobrir isso que aconteceu na Petrobras, primeiro que passou-se anos, e não só no meu governo ou no governo anterior. Os delatores estão falando que começa em 1978. Por que foi possível descobrir no meu governo? E no governo do presidente Lula? Pelas leis que nós fizemos. Pelo fato de nós permitirmos investigações. But wouldn't you agree that you bear some responsibility? You were the chairwoman of the board. Is it possible? People don't believe you could know nothing. Petrobras não é um barquinho que você gira e muda a rota dela. Eu fiquei um ano mantendo algumas pessoas no board. Eu não confiava nelas, não porque soubesse, mas porque não gostava daquele tipo de conduta. Nós mudamos toda a diretoria da Petrobras, toda. Foi no meu governo, 11 meses depois que se mudou.
Eu não acredito que era fácil de saber. Ela tinha auditoria externa. Ela tem controle do Tribunal de Contas da União. Por quê? Só agora descobriram. Essa pergunta deve ser feita não só para o Conselho, para todas as instituições. Por quê? É porque é muito difícil você descobrir processos de corrupção. When you look at the state of Brazil's economy today, it is in deep recession, far deeper than what the global economic slowdown would seem to justify, unlike during your predecessor's time when Brazil's economy was booming. Many people say that it's because you refuse to take advice, that it's your fault, it's not the fault of the economy, of the price of oil going down. What do you say to that? Eu acho que, sabe o prêmio Nobel da Economia, o Stiglitz, disse uma coisa muito interessante a respeito da economia brasileira. Ele disse o seguinte, que a crise chegaria ao Brasil era inexorável. O problema do Brasil é que, junto com uma crise econômica, que seria uma crise significativa, mas não tão profunda como está sendo, é que se combina com esta crise econômica uma crise política. O que acontece? Eu sou eleita em outubro, novembro de 2014. Logo depois que eu fui eleita por uma margem não muito grande de votos, mas uma margem significativa. Eu tive 54 milhões de votos. No dia seguinte da minha posse, começa um processo que nós chamamos aqui de quanto pior, melhor, que consiste em algumas coisas. Todas as medidas que nós enviamos ao Congresso para que haja algumas modificações fiscais para permitir que nós saiamos de uma política procíclica por uma política de estabilização fiscal, não são aprovadas. Ou quando são aprovadas. E aí começam a fazer o que se chamou aqui no Brasil, isso não fomos nós que demos esse nome, foi a imprensa, que se chamou pautas-bomba. Em que consistia pautas-bomba? Em aprovar despesas para o governo bastante elevadas. Com isso, criar um ambiente propício para que houvesse uma sistemática queda da situação econômica, deterioração da situação econômica gerada pela crise política. But you lost the support of your allies. Your whole coalition fell apart. So you have to excuse me, you must have done something wrong, politically speaking. What is your biggest mistake, do you think, in that sense? Olha, ninguém que enfrenta em país do mundo, nenhum país do mundo, que enfrentou a recessão, a crise econômica, o governo, quando tem de tomar medidas um pouco mais duras, tem uma grande popularidade. No, nenhum governo. Your alliance. Não, a minha aliança, eu te explico qual é o problema da minha aliança. A minha aliança, como todas as alianças depois da Constituição de 1988, todas, era tanto quando fomos nós do PT, governo, quanto foram os integrantes do PSDB, governo, nos dois casos, como é que se fazia aqui, como é que se estruturava o presidencialismo? O presidencialismo era um presidencialismo de coalizão. Você estruturava com um partido de centro, o PMDB. Esse partido de centro, o PMDB, que era o partido mais forte, ele, nos últimos anos, e basicamente neste ano de 2015, ele passa a ter uma hegemonia não mais de centro, uma hegemonia de direita. Esta hegemonia de direita leva todo o campo político, que era a base dessa coalizão, que era feita com o centro, para a direita. Ela tem agenda própria, não é só uma questão política, é uma questão, assim como não é uma questão política, o surgimento do Tea Party nos Estados Unidos, o surgimento aqui no Brasil desta ala conservadora, que muitos chamam os 3 Bs, a bala, o boi e Bíblia,
os 3 Bs, tá? Esta coalizão extremamente conservadora minou a minha base. E mina a minha base mais do que isso. É tão visível que ela hoje controla que o líder dela, mesmo fora da presidência da Câmara Federal, tem o condão de indicar a liderança do governo. Porque é mais ou menos o seguinte, 25% somos nós. 25% são os partidos tradicionais de oposição, como o PSDB e outros. E 50% tem o controle deste agrupamento. Além disso, nós temos de ter uma reforma política no Brasil. Só para você ter uma ideia, antes, por exemplo, em 98, você conseguia estruturar uma maioria parlamentar com 3 partidos. Depois você conseguia estruturar uma maioria parlamentar com 4 partidos. Com menos de 15 partidos hoje não se faz maioria parlamentar. Há um processo de fragmentação política. E dentro dos partidos há um processo de balcanização de interesses. Então, você tem uma situação política bastante complexa no Brasil. Só uma situação complexa e com essas características permitiria que um processo de impeachment sem base legal fosse aprovado. If that is the case, then isn't it pointless to return to the presidential palace with all those political parties already against you? Eu estava esperando esta pergunta porque ela é a consequência lógica de todas que você me vem fazendo. Então, quando você diz que não tem alternativa, já que a situação é essa, implica que eu teria de ter um descrédito na democracia do meu país. É que tudo isso é contraditório. Dentro da mesma instituição que pode ter sido favorável ao impeachment, há processos, há movimentos que levam a ser viável uma mudança desse quadro. De outro lado, o que nós não podemos permitir é que se aceda à presidência da República no meu país através de métodos indiretos. Então, eu te digo o seguinte, mesmo tendo sido objeto de um ataque, a democracia no Brasil tem instrumentos para tentar conter esse ataque. If you win the vote in the Senate, what will you do differently? What will you do to win back the confidence of the Brazilian people? Because you have lost the confidence, I'm afraid, Madam President, of the majority of the Brazilians. You are afraid. It's just that. Mas eu acredito que retomar a confiança no povo brasileiro passa necessariamente por defender a democracia. A população brasileira não confiará em mim se eu não defender, além do meu mandato, a democracia no país. Se você me perguntar o que eu teria feito de diferente, eu te diria o seguinte, são várias coisas. Entre elas, eu acho que as alianças que nós fomos obrigados a fazer para governar, tanto é assim, que a prova maior que eu me equivoquei nisso é que o meu vice-presidente foi inquestionavelmente um elemento chave dessa conspiração que leva ao golpe. Eu acho que eu estou num momento de transição. Deveria ter visto antes que este tipo de coalizão não se sustenta. Are you optimistic? Um pensador italiano que dizia o seguinte, que a gente tinha de ser otimista da vontade e pessimista da razão. Eu acho que são essas duas coisas que a gente tem de ser. Otimista da vontade e pessimista da razão. Por isso que eu disse, você tem razão. Eu temo que tenha havido aí, nesse processo, um erro, mas não uma insensatez. Eu acho que não se percebia isso naquele momento.
President Dilma Rousseff, thank you very much for talking to Al Jazeera. Thank you. Next week on Talk to Al Jazeera, we will speak to another key protagonist in Brazil's current crisis, former President Luiz Inácio Lula da Silva, who is himself being investigated on charges of corruption.